Vamos tratar agora um pouquinho sobre as operações com as potências. Gente, a gente tem que perceber que a potência ela é diferente das outras coisas que a gente está trabalhando. A potência não é um número. A potência ela é uma representação, como a gente viu, de uma multiplicação, ok? Então, se a gente tivesse, por exemplo, 5 elevado a 3 mais 5 elevado a 3, eu não posso dizer que seria, por exemplo, uma soma normal e seria 25 elevado a 3, porque não faz sentido. 5 elevado a 3 não é 5, é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Então, 5 elevado a 3, ele tem esse significado. Então, por isso que é importante que você entenda que não é simplesmente fazer como a gente estava fazendo até hoje, mas sim a gente obedecer essas regras, mas vendo o sentido que existe dentro delas. Então, como 5 elevado a 3 mais 5 elevado a 3 representa isso, e isso é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevado a 3. Esse é o significado real dessa expressão. Observem nesse exemplo que se eu tenho 5 elevado a 5 menos 5 elevado a 3, eu não posso simplesmente trabalhar com as duas. Por quê? Porque elas representam multiplicações diferentes. 5 elevado a 5 significa 5 vezes 5, 5 vezes. E 5 elevado a 3 significa 5 vezes 5, 3 vezes. Portanto, elas têm essa representação. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que trabalhar com a mesma ideia, certo? Eu estou tratando aqui de operação com potência, eu não estou simplesmente resolvendo a equação, tá? Aqui eu estou querendo trabalhar com as potências. Então, eu tenho que deixar elas na mesma potência. Eu posso dizer aqui que ao invés de 5 elevado a 5, eu tenho 25 vezes 5 elevado a 3. É a mesma coisa, certo? E aqui eu tenho 1, né? Que é 1 vezes 5 elevado a 3. Então, pronto, agora eu estou trabalhando com a potência que tem a mesma representação. Então, eu posso colocar esse 25 e esse menos 1 em evidência e resolver essa equação. 25 menos 1 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 24 vezes 5 elevado a 3. Então, a gente está vendo aqui que para resolver esse tipo de problema, a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Se a gente tiver com a dúvida, o que a gente vai fazer? A gente não vai querer resolver de qualquer jeito. A gente vai parar e lembrar do que ela representa e ver o que é que faz mais sentido dentro da potência. Quando eu trabalho multiplicação de potência com bases iguais, como esse meu exemplo, 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 3. Mas o que é que isso está me dizendo? Quem é 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 3? É a mesma coisa disso aqui, ó. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 3. Vocês estão vendo que isso aqui agora vai representar outra coisa? O que é que ele vai representar? Agora, eu estou multiplicando 5 por 5 8 vezes, né? Que é justamente 5 mais 3. Então, aqui, ó, 5 vezes 5, 8 vezes, que é 5 mais 3, eu tenho 5 elevado a 8. O que isso está me dizendo? Toda vez que eu tiver uma multiplicação de potências onde a base for a mesma, certo? Quem é a base? É o que está embaixo. Então, eu repito a base e somo os expoentes. É só isso. Ponha isso na sua cabeça. Multiplicação de potências de base iguais, expoente diferente. Eu repito a base e somo os expoentes. Agora, vamos ver como é que é a divisão, né? Divisão com as bases iguais. Eu tenho aqui 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 3. Vamos colocar eles na nossa fração? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Ó? 5 vezes 5, 5 vezes. E embaixo, 5 elevado a 3. Ó, eu posso cortar esse com esse, né? O que é esse cortar? É justamente o meu subtrair, né? Então, seria a mesma coisa de dizer que eu tenho 5 elevado a 2. De onde é que vem esse 5 elevado a 2? Da subtração entre os expoentes, certo? Então, 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 3 é a mesma coisa que eu repetir a base e subtrair os expoentes. Então, essa é a regrinha que a gente tem para divisão. Repete a base e subtrai os expoentes. Só isso. E o que acontece quando a gente tem expoentes iguais? O que são expoentes iguais? Por exemplo, a base é diferente e os meus expoentes, eles são iguais.
certo? E o que é que seria isso? Seria a mesma coisa que 5 vezes 5, 3 vezes, e 2 vezes 2, 3 vezes. Ora, eu posso só reorganizar isso, eu vou ter 5 vezes 2, vezes 5 vezes 2, vezes 5 vezes 2. Ou seja, se eu tiver as bases diferentes, mas o mesmo expoente, eu posso fazer a multiplicação entre as bases e repetir o expoente, ok? Então, base diferente, mesmo expoente, eu multiplico as bases e elevo ao mesmo expoente. Fazendo a divisão é a mesma coisa. Divisão com bases diferentes vai ser 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2, né? É a mesma coisa que 5 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, ou seja, são as divisões das bases elevadas ao expoente. Então, se eu tenho divisão de base diferente, mesmo expoente, eu posso colocá-las dessa forma. E por último, gente, quando a gente tem potência de potência, é fácil. É só a gente pensar na lógica que está por trás, né? O que é uma potência de potência? É 5 elevado a 3, por exemplo, elevado a 2. Ou seja, eu estou pegando esse 5 elevado a 3, pegando ele e multiplicando ele por ele mesmo 2 vezes. Certo? É só isso. Ó. 5 elevado a 3, ele 2 vezes. E isso é a mesma coisa do que 5 elevado a 6. Certo? E o que é que isso está me dizendo? Que quando eu tiver aqui a potência da potência, o que é que eu vou fazer? Eu repito a base e multiplico esses meus expoentes. Então, essas aqui são as regrinhas básicas que a gente tem na nossa potenciação. Elas são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, já é mais coisa, mas é o tipo de informação para você estar ali guardadinho no seu caderno, para toda vez que você tiver esse tipo de problema, você saber como você trata ele, certo? Todos que vocês tiverem vão ser essa mesma lógica. Lembrando que a nossa potência, ela é prioridade na frente da divisão, multiplicação, subtração e soma. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem menos 2 ao quadrado elevado a 2. Observem a particularidade. Aqui, esse menos 2, ele está ao quadrado, certo? Então, a gente tem que resolver primeiro esse parênteses. Então, eu tenho aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que quem está aqui ao quadrado é só o 2, não é o menos 2, porque o menos 2 em si não está em parênteses. Quem está ao quadrado aqui é o 2, então a prioridade é ele. Então, a resposta daqui vai ser menos 4 elevado a 2. Certo? Então, agora sim, ó, agora eu tenho menos 4 elevado a 2. Então, eu tenho aqui minha base negativa, elevada a um expoente par. Então, minha resposta vai ser positivo. 4 vezes 4, 16. Resolvendo pela calculadora, tendo bastante cuidado para colocar todos os parênteses na ordem certa. Então, eu tenho parênteses, parênteses, menos 2 ao quadrado, elevado a 2, dá igual a 16. Observe que se o de fora fosse elevado a 3 e não a 2, meu resultado seria negativo. Por quê? Porque esse meu 2 aqui, ele não deixa esse menos 2 positivo, não. Porque está elevando só o 2, certo? Tenham cuidado nessa ordem da prioridade. Então, aqui ele ficou positivo porque quem estava fazendo o quadrado desse número completo era o 2, então, como ele era par, ele deixou positivo. Esse 4 sobre 8 ele pode ser resolvido facilmente por fração, mas aqui a gente vai trabalhar ele em termos de potenciação, certo? Então, 4 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado, e o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. A gente vai já ver isso aqui na próxima aula, quando a gente falar sobre fatoração, certo? Então, não se preocupem agora. 4 é igual a 2 ao quadrado e 8 é igual a 2 ao cubo. A gente viu que se a gente tiver a mesma base e a gente vai fazendo aqui uma divisão, isso aqui vai ser igual a 2 menos 3. Por que 2? Porque 2 e menos 3, 2 está aqui e 3 é o que está embaixo na divisão, por isso que ele vem um menos. Então, o resultado aqui vai ser 2 menos 1. Mas quem é 2 elevado a menos 1, como a gente tinha visto,
é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 1, porque o menos nada mais faz do que inverter. Então, esse é o resultado da nossa potência, que seria igual a 1 dividido por 2, 0,5. Fazendo isso por calculadora, a calculadora vai te dar a resposta direta. Então, tu teria aqui 4 dividido por 8, 0,5. Se você quisesse por fração como a gente fez, 4 dividido por 8, 1 sobre 2. Aqui a gente tem uma multiplicação de exponenciações com a mesma base, né? A gente viu como ela é uma multiplicação, a gente pode fazer só 5 elevado a... Eu estou multiplicando, então é uma soma das potências. 2 mais 5 mais menos 1. Estou somando o meu negativo, certo? Então, eu tenho aqui 5 mais 2, 7, menos 1, 6. Isso dá igual a 5 elevado a 6, certo? Que do resultado vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem aqui o resultado de 15.625. Fazendo pela calculadora científica, eu vou tomar o cuidado de colocar entre parênteses cada uma dessa potência. Por quê? Para eu não acabar não me confundindo e não tendo problema com o meu resultado por maiores motivos. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 5 vezes 5. Esse meu 5, ele é elevado a menos 1. Então, eu vou colocar esse meu menos 1 aqui em parênteses também. Eu vou ter meu resultado de 15.625.